Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o meu primeiro milhão. Como aos 18 anos de idade eu atingi o meu primeiro milhão de reais. Eu vou contar absolutamente tudo, sem papas na língua, sem tentar com segundas intenções manipular vocês ou mentir com algum pedaço da minha história. Eu vou falar a verdade, eu acho que eu nunca falei isso montadinho, né, na íntegra, explicando tudo, como eu comecei, com quanto de dinheiro eu comecei e quais foram as fontes de renda que de fato me permitiram chegar ao meu primeiro milhão. E o objetivo desse vídeo não é falar de mim, é sobre mostrar para você um guia que pode te ajudar, que pode te fazer também atingir o seu primeiro milhão. Eu tenho 20 anos de idade, eu fiz meu primeiro milhão com 18, sem fazer faculdade, obviamente, não tem como já ter completado uma faculdade aos 18, e foi justamente isso que me fez não fazer faculdade, porque naquela altura eu estava num ponto de inflexão na minha vida. Ou meu negócio dava certo, ou as minhas tentativas dariam certo, ou eu teria que fazer faculdade e eu consegui vingar nos meus objetivos, né, das minhas empreitadas, digamos assim. Então, eu vou começar contando a minha história, mas antes eu vou me apresentar. Eu sou Vinícius Penido, eu tenho 20 anos de idade, eu sou pai de 2 crianças, do José e da Maria, sou casado com a minha esposa Marina, e eu sou trader profissional, vivo de mercado financeiro, mas ele não é minha única fonte de renda, eu também tenho um negócio na internet, já fui sócio de outros negócios na internet, já prestei serviço para outras pessoas na internet. Eu vou contar tudo isso nesse vídeo. Eu não vou cortar em nenhuma vez, então talvez o vídeo tenha 20, 30 minutos. Eu vou tomar o tempo que for preciso, porque isso aqui é para trocar uma ideia verdadeira, sincera e profunda sobre o que mudou a minha vida de verdade. E vídeos como esse têm um valor, têm uma necessidade. Eu sei que muita gente às vezes não tem acesso ao conteúdo desse valor, então já deixa o teu like e se inscreve no canal. Então, eu vou começar contando do começo, tá? Eu fui sempre um bom aluno, sempre estudei em colégio particular, certo? Sempre estudei em colégio particular, nunca fui pobre, nunca estudei em colégio público, nunca passei fome, nada do tipo, nem perto disso. Então, eu entendo que essa não é a realidade para a maioria dos brasileiros. Sei que tem gente que passa necessidade, que não consegue comer proteína todo dia. Então, cada pessoa vai ter a sua devida realidade e eu não estou aqui para ficar falando que isso serve para todo mundo. Isso é o que funcionou para mim, eu estou falando de mim, eu não estou aqui cagando regra para você. Dito isso, as pessoas sempre projetavam em mim, e eu mesmo projetava, uma visão de que eu seria um bom funcionário público, um bom engenheiro, um bom médico, porque para mim esse era um modelo de sucesso. Só que eu não entendia que não era isso que eu queria para minha vida. E conforme eu fui amadurecendo, eu cheguei ali no 9º ano, no primeiro ano do ensino médio na escola, e comecei a olhar ao meu redor, olhar para as pessoas da minha família, olhar para as pessoas que eu vi, as pessoas que me ensinavam alguma coisa, professores na escola, ou até meus pais viam como modelo de sucesso, não era o modelo de sucesso que eu queria. Que era o quê? Ser funcionário de alguém, passar 8 horas do dia trabalhando, passar 4 anos da vida na faculdade, e aquilo me angustiava, eu não me sentia bem com isso. Eu lembro de minha irmã estudava numa faculdade federal e eu ia na UFRJ, que é onde ela estuda, e eu me sentia mal naquele ambiente. E eu percebia que não era ali que eu queria estar, não era numa faculdade, por mais que as pessoas projetassem aquilo em mim, não era isso que eu queria para minha vida, mas eu era novo e de certa forma eu projetar isso ou não, tanto faz. O fato é que eu teria que fazer uma faculdade porque uma pessoa adulta que quer se formar, ela tem mais chance de dar certo na vida fazendo uma faculdade. Só que daí, eu meio que corri contra o tempo, falei assim, cara, eu não quero fazer faculdade, eu quero ganhar meu dinheiro, eu quero crescer na vida, então eu vou aprender a fazer meu dinheiro. E daí, eu cheguei no primeiro ano do ensino médio. E é importante falar de um ponto da minha vida pessoal nessa altura. Eu tinha namorado de adolescência, mas sabe como que é adolescente? O adolescente sempre acha que o amor da vida dele é a primeira pessoa que ele conhece na vida. E aquele namoro, ele terminou meio que do nada, ela terminou comigo, me deu um pé na bunda, e aquilo serviu pra mim como um grande chamariz, uma grande chama que acendeu dentro de mim, porque durante um bom tempo da minha vida eu vivia meio que tentando agradar ela, agradar as pessoas daquele círculo de pessoas, de amigos, pra me encaixar e me sentir alguém maneiro. E quando tudo aquilo desmoronou, eu acordei pra realidade, que só eu faria as coisas por mim, só eu era responsável por mim mesmo. E aquilo acendeu dentro de mim uma vontade de evoluir, uma vontade de fazer as coisas acontecer que eu nunca tinha visto. Então eu estava frustrado, só que a frustração é, no final das contas, um grande combustível para você extrair o melhor potencial que tem dentro de você. Então, foi justamente nessa fase, no primeiro ano do ensino médio, que foi muito difícil, eu nunca vou esquecer, o término foi no dia 10 de maio e eu fiquei até o dia 10 de julho só pensando nisso todo dia. E depois disso, foda-se, até hoje, foda-se. Hoje eu olho e falo assim, cara, que merda. Graças a Deus, foi um livramento, mas naquela época eu via isso como o fim do mundo. E foi justamente durante esses 2, 3 meses que eu só pensava nisso, mas também só pensava em evoluir. E daí eu comecei a procurar
coisas para mudar o meu foco, né? Geralmente as pessoas, quando elas passam por uma frustração, elas recorrem ao álcool, recorrem às drogas. Isso nunca foi uma alternativa para mim. Eu sempre tinha que recorrer a uma coisa que me fizesse evoluir. E nessa época eu jogava basquete. Eu tentei ser jogador de basquete. Eu fiz peneira no Botafogo, no Fluminense, no Flamengo, no Vasco. Só fui aprovado no Municipal, que é um clube muito menor, e na época meus pais me deixaram ir porque era muito longe de onde eu morava, então eu teria que pegar ônibus, deixar a escola de lado e tudo mais. Mas ali eu comecei a entender a minha jornada de evolução e que eu teria que treinar, eu teria que cuidar de mim mesmo e eu teria que, acima de qualquer coisa, tirar para lateral, deixar para lateral as coisas que fossem tomar meu foco, festa, mulher e tudo mais. Tanto que de 2019 até o final de 2020 eu não pensava nisso, eu não fiquei dando em cima de mulher, eu não fiquei usando o Instagram, eu não liguei. Tanto que de 2019 até 2020, eu fiquei um ano sem mexer no Instagram. Eu apaguei meu Instagram, eu só baixava durante 10 minutos no final de semana e via as mensagens. E aquilo despoluiu a minha mente daquela comparação frequente, de ficar vendo story de sei lá quem, de ver o que sei lá quem tá fazendo. Eu tirei o foco da minha cabeça daquelas coisas e comecei a pensar em mim mesmo. E foi nessa época que eu comecei a acordar às 5 horas da manhã. E a única coisa que eu usava o meu Instagram, além de responder amigos e tudo mais, era para ver as lives do Primo Rico que ele fazia na época. Era Clube das 5, sei lá, era a live que ele fazia às 5 horas da manhã. Às vezes eu dormia durante a live, mas aquilo foi muito importante para mim, porque eu comecei a entender a importância da disciplina. Então eu assistia a live dele comendo uma fruta, eu saía para correr e antes da escola eu já tinha feito muita coisa. Eu chegava em sala de aula e falava assim, cara, todas essas pessoas estão aqui morrendo de sono, dormiram tarde, mexendo no Instagram, mexendo em sei lá o que for. E eu já tô aqui, eu já fiz coisa pra cacete, já aprendi coisas, já tô com muito insight na minha cabeça. Então eu comecei a perceber que eu poderia ser melhor do que aquelas pessoas. Eu já era melhor que aquelas pessoas e não era muito difícil. E eu continuei investindo no meu desenvolvimento pessoal. E foi nessa época que eu comecei a engolir todos os livros que eu poderia. Eu tenho aqui mais de 120 livros mais ou menos aqui no escritório. E desses 120 livros eu devo ter lido uns 70. E desses 70 eu li a maioria ali entre 2019 e 2020. Porque foi a fase de mais evolução da minha vida. E existe uma frase, né, que são os anos de cachorro, né? O cachorro, ele vive muito menos que o ser humano. Então, um ano do cachorro é como se fossem 10 anos de um ser humano. E você, homem, os seus anos de cachorro são dos 16 até os 30 anos. Passou disso, você só vai colher o que você plantou até então. Então, esse conceito dos anos de cachorro foi justamente o que me fez investir pesado no meu tempo. Então, ao invés de ficar perdendo tempo de sair num sábado à noite, eu ia caminhar no condomínio onde eu morava, ficava dando voltas e voltas e voltas, e gravando áudio para mim mesmo, escrevendo coisa para mim mesmo, e preparando o terreno, porque eu sabia que alguma coisa grande ia vir. Eu não sabia ainda o que era, mas eu sabia que eu ia construir uma coisa grande. Então, 2019 foi o grande ano de evolução, só que eu ainda não tinha muito tempo. Então, eu comecei a tentar fazer alguma coisa e ganhar meu dinheiro. Foi nessa época que eu viajei para o Paraguai e comprei JBL para vender, tem até o print. Foi nessa época que eu vendi cerveja com um amigo meu numa festa. Foi nessa época que eu capinava os jardins das casas perto dos meus pais. Foi nessa época que eu lavava carro da minha avó para ganhar dinheiro. Foi nessa época que eu aprendi a limpar a piscina, botar cloro, medir o pH da água para fazer dinheiro. Ou seja, eu comecei a procurar todas as alternativas possíveis e imagináveis para eu começar a ganhar dinheiro. Então foi esse período onde eu mais evoluí. Só que tinha um problema ainda, a escola tomava muito do meu tempo. E daí entrou um fator completamente fora do meu controle no ano seguinte, que foi aquela coisa que trancou todo mundo em casa de máscara. Você sabe o que é, não pode falar o nome se eu desmonetizo o vídeo. E daí, nesse ano de 2020, foi o ano mais importante da minha vida. Porque eu pude estar de casa, economizando meu tempo que eu estaria na escola, e eu percebi assim, cara, que doideira. Eu passaria 6, 7 horas do meu dia numa escola, porque eu consigo ver aqui em 1 hora de aula, porque eu gravava a tela do computador, botava no 2x na edição de vídeo, e eu assistia todas as aulas em 2x, ou seja, eu economizava metade do meu tempo. E foi assim que eu ganhei mais meio dia na época da pandemia. Então, falei o nome. Então, isso aumentou minha produtividade absurdamente e eu acordava às 5 da manhã, lia, treinava. E eu passava, pelo menos, não é pilha, tá? 10 horas do meu dia estudando. Eu assistia curso de tudo que era e o que fosse. E entrou, a partir desse momento, a era da produção de conteúdo. E vocês vão entender como que isso agregou na minha vida. Em 2020 mesmo, logo no começo do ano, eu comecei a produzir conteúdo para mim mesmo. Porque eu já tinha começado a investir na bolsa em 2019 com os vídeos do Primo Rico, do Fábio Holder, essa galera. Só que eu ainda não tinha muito dinheiro, eu tinha R$500 na bolsa, sei lá. Comprei tudo em ações de Engie e Ambev.
E daí, conforme o tempo foi passando, eu falei, cara, eu preciso levantar mais dinheiro, mas não sei como fazer. E eu gravava os vídeos na internet como uma forma de documentar minha trajetória. Então, eu não sei se esses vídeos ainda estão públicos, eu creio que não. Mas tem vídeo meu antigo, lá de 2019, 2020, que eu gravava para mim mesmo, ficava privado no YouTube, mas era uma forma de evoluir minha oratória e começar a falar com as pessoas, ver como é que seria produzir conteúdo na internet. E foi nessa época que os meus vídeos começaram a pegar 200, 300, 400 views na época, o que é um número bom, é um número bom de visualização, ainda mais para um canal pequeno. E daí eu falei, cara, e se eu continuasse com isso? Então eu continuei dando prosseguimento a esse trabalho até que eu decidi botar a cara, porque até então esses vídeos eram despersonalizados. E daí foi a grande virada de chave. Eu comecei a botar a cara na internet em 2020 e comecei a produzir conteúdo. E eu vou explicar cronologicamente como tudo aconteceu, tá? E assim, eu acredito muito em Deus e acredito que Ele tenha colocado as pessoas certas e tirado as pessoas erradas do meu caminho na hora certa e fazendo com que as coisas dessem certo de uma forma inexplicável, tá? E se você não acredita em Deus, sei lá no que tu acredita, mas pra mim não existe outra justificativa que não Deus. Nessa época, eu acompanhava um cara que com certeza vocês devem saber quem é, que é o Ryan Santos. E o Ryan Santos, a essa altura, ele postou um vídeo, um subcast, um podcast com o pessoal que era do sub, sei lá o que dele, e um desses moleques era o Vincenzo Damasio. O Vincenzo Damasio, ele trabalhava com marketing digital, era copywriter, ele falava de investimentos. Eu falei assim, cara, quer saber uma coisa? Eu vou chamar esse moleque no privado e vou trocar uma ideia com ele. Chamei ele no privado, na cara de pau, chamei ele para fazer uma live comigo no Instagram, sendo que eu nem produzia conteúdo direito. Ele topou e a gente ficou lá 1h30 trocando ideia, e depois disso a gente ficou assim, meses e meses fazendo call no Zoom, a gente virou amigo de fato, a gente trocava ideia o tempo inteiro, bolava vários planos, a gente já trabalhou até junto, a gente fez alguns projetos juntos, e até hoje a gente se fala de vez em quando, mas foi o Vincenzo ter topado aquela live que acendeu dentro de mim assim, porra, vou começar a produzir conteúdo aqui. E eu continuei produzindo conteúdo, era um conteúdo muito ruim, porque por mais que eu já operasse opções naquela época, eu já sabia fazer trade, eu não produzia conteúdo sobre isso, porque eu ainda tinha muito ceticismo, muita vergonha dentro de mim de falar uma coisa tão arriscada quanto o mercado de opções que eu ainda estava aprendendo. Então, eu falava mais de renda fixa, de investimento em renda variável, de valuation, essas coisas assim mais abstratas. E daí, foi, sei lá, em fevereiro, março, que eu comprei o curso do Tio Bully, o Marco Zero. E nessa época, eu falei assim, eu dividi o curso com um amigo meu na época, e a gente falou assim, pô, bora comprar esse curso aí, vamos aprender mais algumas coisas e tudo mais. E foi ter comprado o Marco Zero que mudou tudo na minha vida. Por quê? Não pelo produto em si, não estou falando mal do produto, estou falando que não foi o produto em si. Foi justamente ter acesso ao Uli na época, ao Tio Uli, que me fez virar outra chave. Como lá atrás virou o Vincenzo, eu já estava produzindo conteúdo, mas as coisas não engrenavam e virou o Vincenzo. Aí depois eu virei aluno do Tio Uli, chamei ele no WhatsApp, ele foi muito receptivo comigo, topou fazer uma live, tem até a foto da live, se você procurar lá no meu Instagram vai ter, eu careca, com o cabelo raspado na pandemia, tinha mais de 400 pessoas assistindo, porque naquela época a live era hypado, e porra, ele me elogiando pra caramba, de fato eu fui muito bem, eu selecionei muito bem as perguntas que eu faria, ou seja, quando a oportunidade apareceu, eu abracei aquela oportunidade como ninguém, e aquela live foi uma virada de chave, porque depois ele me chamou para ir na casa dele, gravar um vídeo, enfim, depois eu conto essa história, mas dali em diante foi uma virada de chave. Eu devo ter ganhado uns 400 seguidores só a partir daquela live. Hoje em dia, sei lá, fazer uma live, bater 100 pessoas e ganhar 20 seguidores. Por quê? Porque mudou muito o mercado, mudou muito a atenção, o foco das pessoas. Mas ali eu comecei a produzir conteúdo e ter mais audiência. Então, beleza, vocês entenderam a fase inicial, como que eu dei essa atração inicial, que foi aprender sobre mercado financeiro, começar no mercado financeiro, eu estudava o dia inteiro e eu sabia muito sobre o mercado, eu sabia mais do que muita gente que fez anos e anos de faculdade. Então, o único caminho, na minha visão, para tu não fazer faculdade, caso você queira assim, é você estudar 10 vezes mais do que quem faz. Tá? Não se iluda achando que você não vai fazer faculdade, você tem preguiça de estudar. Aí você é preguiçoso e vagabundo. Eu estudava muito mais. E daí, essa foi a atração inicial, foi o ponto de partida, que eu acho que é o mais difícil. E depois, a chave virou muitas outras vezes com outras pessoas que apareceram pelo caminho. E daí, desse ponto em diante, de 2020 até 2021, eu não tinha feito muito dinheiro com a internet, mas eu fiz meus primeiros 50 mil reais assim. Eu fazia dinheiro no mercado financeiro e vendia minhas mentorias sobre investimentos no Instagram. Então, na época eu acho que era R$200 a minha hora. Eu nunca vou esquecer da primeira mentoria que eu vendi.
acho que eu vendi um pacote de 3 horas por R$300 e eu fiquei muito feliz, porque foi a primeira vez que eu falei assim, cara, alguém tá pagando para aprender alguma coisa comigo, e eu sabia muito de mercado. Aí eu montava a carteira de investimentos, ajudava as pessoas a investirem, passava horas e horas no Zoom ajudando, e de fato era um trabalho muito construtivo, tanto que tem gente dessa época que até hoje é aluna, que até hoje opera junto comigo, que até hoje aprende as coisas comigo. Por quê? Porque eu sempre dei muita atenção para essas pessoas. Óbvio, sempre vai ter uma pessoa insatisfeita, posso ter errado até com alguém, e eu vou até falar desse ponto depois, mas foi aí que começou a atração inicial. Então eu vendia a hora e eu fazia ali uns R$8.000 por mês no começo de 2021 para o mês de 2021, eu estava fazendo uns R$8.000 por mês só vendendo mentoria, tá? Só vendendo mentoria no Instagram. Além disso, eu já tinha a minha renda no mercado financeiro, que eu devia fazer o quê? Uns R$1.500, R$2.000 por mês. Para mim, isso era muito dinheiro, porque eu não tinha, porque a mentoria eu vendia a hora, era como se eu fosse um fisioterapeuta, um médico, sei lá, médico não, porque médico não vende só hora, mas era como se eu fosse um psicólogo. Eu pagava para ficar escutando as pessoas e isso era um saco. Às vezes eu ficava horas e horas escutando pessoas que às vezes não sabiam o que estavam falando, que tinha que ficar explicando tudo do zero, mas foi muito importante para mim, e ali, foi isso que me fez fazer os meus primeiros R$50.000, foi a internet junto ao mercado financeiro. E daí que eu falo, para mim a grande moeda da nossa geração é a atenção. Então, qual que eu acho que foi a grande genialidade minha? Foi ter monetizado a minha trajetória. Eu não tinha muita autoridade, eu não sabia muita coisa de nada. Mas o que eu fiz foi, olha, eu não sei de nada, mas se você quiser ir aprendendo comigo, vem comigo. E foi isso que eu fiz nas minhas mentorias. Eu nunca prometi, você vai multiplicar por milhões de vezes seu patrimônio. Hoje eu posso dizer isso porque eu ensino e faço isso publicamente. Mas na época eu não sabia disso, nem tinha propriedade para falar. Então eu comecei de forma humilde. E as pessoas chegavam até mim porque de fato me admiravam de alguma forma, não sei nem como, mas elas gostavam de mim. Então, agora a gente já está entrando em 2021. E 2021, aquele evento global acabou. E as pessoas voltaram para o mundo real. E eu tive que voltar para a escola, porque meus pais me obrigaram. Então, nessa época, por mais que eu já fizesse ali pelo menos uns R$5.000 por mês, eu tive que voltar para a escola e eu entrei numa grande sinuca de bico. Por quê? 2021, ou as coisas davam certo na minha vida, ou eu fazia as coisas acontecerem, ou eu teria que fazer faculdade, porque meus pais iam me obrigar. E daí, chegou 2021, eu comecei o ano e eu foquei muito mais na escola. Nos primeiros 3, 4 meses do ano, eu só foquei na escola, porque, cara, eu me sentia parte daquele ambiente, né? Aqueles amigos, eram muitas pessoas que eu conhecia já há muito tempo e aquilo era confortável para mim. De certa forma, eu perdi meu foco. Então, os primeiros 4 anos de 2021 foram completamente perdidos. Eu fiquei indo para festinha, eu ficava atrás de mulher, eu só pensava em besteira. Então, eu me desvirtuei no começo de 2021. Só que daí aconteceu um ponto numa virada de chave e foi meio por acaso. No meio disso, eu continuei produzindo conteúdo, só que não com tanta consistência. E daí, no meio de 2021, no dia 20 de agosto, não, foi um pouco antes disso, um pouco antes do dia 20 de agosto, eu comecei a falar, trocar mensagens e a gente voltou a se aproximar e eu comecei a falar com a Marina, que na época era uma menina e hoje é minha esposa. E foi isso que mudou a minha vida. Por quê? Naquela época eu estava me rendendo já às coisas, petições e, enfim, estava voltando a perder o foco. E foi ela que me fez voltar a ter esse foco naquela altura, tá? Por mais que eu já fizesse dinheiro, por mais que eu já tivesse me desenvolvido, eu estava me perdendo um pouco, tá? Minha visão é essa, eu estava me perdendo muito e aquilo com certeza não me deixaria evoluir como pessoa, como profissional e me fazer atingir os resultados que eu queria atingir. E daí foi justamente depois de conhecê-la que eu parei de frequentar tanto a escola, eu comecei a ser, porque era híbrido, né? Eu podia tanto ir quanto ficar em casa. Então eu comecei a ficar muito em casa, de repente eu ia só de tarde, tinha dia que eu nem ia, enfim. Eu quase não ia para a escola. Por quê? Porque nessa época eu também já estava começando a fazer dinheiro. Então eu tinha autoridade para chegar com meus pais e falar assim, cara, eu estou fazendo mais dinheiro de casa, preciso ficar de casa, senão vai me atrapalhar no meu trabalho. E eles entenderam isso. E eu sou muito grato, porque meus pais, eles por mais que incentivassem a fazer faculdade, eles nunca me impediram de correr atrás dos meus objetivos. Lá em 2020, quando o Vicenzo topou fazer a live comigo, eu só fiz a live porque a minha mãe me emprestou o iPhone dela, porque o meu celular era um Android de merda. E depois a minha mãe me deu o iPhone dela para fazer conteúdo, deu. Eu não tinha nenhum tipo de, comprovação de que ia dar certo. Ela só deu porque ela confiava muito em mim. Então eu tive as pessoas que confiaram em mim, eu tive as pessoas que depositaram as únicas moedas de confiança que elas tinham, que poderiam depositar em mim, e eu sou muito grato a elas por isso. Minha mãe era a única pessoa que assistia minhas lives, minha mãe e minha avó, as únicas pessoas que assistiam. E hoje as coisas mudaram completamente, mas eu tenho certeza que se não fosse isso eu não tinha chegado até aqui. Então, recapitulando, nessa altura eu deixei a escola de lado e comecei a focar no mercado financeiro. Por mais que um ano atrás eu já tivesse feito isso, agora era algo mais permanente e mais objetivo. Então, terceiro ano do ensino médio,
Eu estava pensando em fazer faculdade de administração, economia ou alguma coisa assim. E aí eu acordei e falei assim, cara, não é isso que eu quero. Por quê? O que me fez acordar? Marina, minha esposa. Porque eu percebi que eu queria casar com ela, eu queria construir minha família com ela, eu queria não morar mais com meus pais, nada contra meus pais, eu gostava de morar com eles, mas eu queria começar uma nova fase da minha vida e eu percebi que eu precisava começar a ganhar dinheiro para isso. E foi esse o meu grande start. Então, às vezes o que tu precisa é uma mulher que vai te dar ambição, às vezes o que tu precisa é alguma cenoura ali na frente para tu fazer acontecer. E na época foi isso. Então, o terceiro ano do ensino médio foi uma grande virada de chave para mim. Eu já fazia ali meus 8 mil reais por mês a partir do mês de junho. E eu comecei a perceber que eu poderia começar a mudar minha vida. Tinha mês que eu fazia 8 mil, tinha mês que eu ficava ali com 3, 4 mil reais, tinha mês que eu saía no 0 a 0. Mas era uma forma de eu ir ganhando meu dinheiro aos poucos. Então, 2021 foi um ano de consolidação, das coisas começarem a se dividir. E 2022 foi o melhor ano da minha vida em termos financeiros e, enfim, de grandes viradas. E esse foi o ano em que eu dei 3 all-ins, eu dei 3 porradas, ou seja, 3 vezes eu coloquei tudo que eu tinha em risco em prol de ganhar o mundo. E foi isso que aconteceu. E eu acho que tem um pouco de sorte nisso, não minto, tá? Acho que tem um pouco de sorte. Mas vamos lá. Começa 2021. No final de 2021, tá? Vou traçar o panorama para vocês. Antes de 2022 isso. Em novembro de 2021, eu viajei para Santa Catarina, para casa de um rapaz que era amigo meu na época, Antônio. E o Antônio também produzia conteúdo na internet. E, cara, eu sou muito grato a ele. A gente não se fala mais hoje em dia, mas eu sou muito grato a ele porque ele me deu alguns puxões de orelha, algumas sacadas naquela época que valeram muito para mim, porque eu ainda era muito garoto. Então, eu escutei alguns conselhos que foram muito valiosos para mim. E foi nessa viagem para Santa Catarina, que era uma viagem que eu gastei o quê? Uns 2, 3 mil reais na época, que ele chegou para mim e falou assim, cara, você tem que contar a tua história, você tem que mostrar para as pessoas que você tá mostrando para eles uma fonte de renda, um meio de viver dessa porra. E foi isso que eu implementei. E foi justamente nessa época, lá nessa viagem, que eu abri uma operação vendida no Bitcoin em ADA Cardano. Eu coloquei 400 reais no mercado e transformei em 2.800. Então, aquela foi minha primeira porrada no mercado de cripto. E foi a partir dali que eu comecei a me especializar no mercado de cripto. Porque até então eu só operava opções na bolsa de valores. Eu operava e ganhava dinheiro, mas não era muito dinheiro. E eu percebi que o mercado cripto seria o que mudaria a minha vida. Ou seja, eu fazia dinheiro no mercado financeiro, eu documentei toda essa trajetória e eu continuei documentando esse turning, essa virada de chave para o mercado cripto. E daí foi em 2022 que as coisas começaram a mudar. Então, em 2021, no final do ano, o mercado cripto explodiu para baixo, despencou, saiu de 58 mil dólares para sei lá quantos mil, e eu acertei isso. Eu acertei essa leitura justamente porque eu já sabia muito de gráfico. E foi justamente a partir disso que eu fiz os meus primeiros 10 mil reais no mercado cripto na época. Em 2022, eu decidi dar all-in, e foi justamente isso que me fez crescer nas redes sociais e ter muita autoridade na época. Também era um personagem meio arrogante, meio babaca, que eu construí, na verdade construíram em mim, enfim, depois eu explico essa dinâmica, mas eu tive muito resultado no mercado cripto e eu comecei a produzir muito conteúdo sobre isso e eu não parava de crescer e eu tive muita autoridade sendo gerada e eu devo ter feito nos primeiros 6 meses de 2022 pelo menos uns 700, 800 mil reais se juntar o mercado financeiro com o mercado digital. Eu gerei muita autoridade, eu tive muitos alunos se matriculando, qualquer live que eu abria pegava 1000 pessoas e todos os lançamentos que a gente fez na época, a gente porque tinha outra pessoa envolvida, foram muito absurdos, tá? Então, os primeiros 6 meses foram absurdos. Mas eles só foram absurdos porque eu dei all-in. Em janeiro de 2022, eu fiz o meu primeiro lançamento grande. Foi a primeira abertura da comunidade grande. A comunidade já existia, eu já operava publicamente. Mas foi o primeiro lançamento grande que eu fiz 100 mil reais. Foi o primeiro 6 em 7 que o pessoal chama. Em fevereiro eu fiz uma reabertura e fiz outro 6 em 7. Na verdade foi 6 em 3, se eu não me engano. Ou seja, em 2 meses eu fiz 200 mil reais, mais dinheiro que eu tinha visto a vida inteira. Tinha outra pessoa na operação, ou seja, não era 100% meu. E obviamente imposto, enfim, várias coisas. Mas foram nesses meses que eu comecei a falar assim, caralho, é muito dinheiro, eu posso fazer muito dinheiro. Tanto no mercado quanto no mercado digital, eu fiz muito dinheiro. E 2022 foi o ano que... Assim, foi mais virada de chave, porque eu saí de um ano onde eu devo ter feito 50 mil reais, 60 mil reais o ano inteiro, para o outro ano onde eu estava fazendo ali, 100 mil por mês. Em 2022 eu fiz 100 mil por mês em média, se juntar tudo, mercado e digital, né? E eu gerei muito valor para as pessoas, eu mudei a vida de muita gente nesse ano a partir do mercado. E eu vou explicar o revés disso, porque isso depois me atrapalhou também. Mas, só beber uma água aqui.
Mas foi justamente em 2022 que tudo mudou. E daí, esses 200 mil reais aí que eu fiz logo de cara, eu torrei tudo, tá? Eu torrei tudo em viagem. Primeiro eu fui para Nova York, passei uma semana em Nova York, e depois eu viajei para Denver, no Colorado, com aquela galera do Tio Uli e tudo mais. É importante ressaltar que eu já trabalhava com o Tio Uli desde 2021, tá? Eu fui trabalhar para lá como um copy, fazedor de conteúdo, eu fiz um podcast com ele na época, ou seja, era um apanhado, eu fazia tudo e aprendia de tudo. Eu sou muito grato porque foi nessa época que eu aprendi boa parte das coisas que eu sei sobre o mercado digital. Ou seja, eu passei um ano fazendo um estágio remunerado, mas não era o dinheiro que eu ganhava, o importante era o que eu aprendia. E eu sou muito grato a isso porque isso me formou. Eu entendi como que era a dinâmica de uma empresa digital que fazia dinheiro e tudo mais. Ou seja, eu tive o meu estágio, né? Eu pulei essa etapa, mas ele não só fez as lives comigo, mas abriu muitas portas. Eu sou muito, muito grato a isso, porque ele me permitiu... E de fato a gente foi amigo, foi próximo durante um bom tempo, nenhuma briga rolou, mas as coisas aconteceram de uma forma que cada um seguiu um caminho. A gente se fala até hoje, mas com muito menos frequência. Mas nessa época, muitas portas foram abertas para mim, inclusive essa viagem para Denver, onde a gente viajou. Eu viajei com eles, né? A gente se encontrou lá. E era um grupo de muitas pessoas que tinham muito dinheiro. E aquilo para mim era outra realidade. Eu nunca tinha vivido aquilo. Então aquelas pessoas falavam de dinheiro de outra forma. As pessoas falavam do Patek Philippe de outra forma. E eu comecei a entender que eu era duro e que eu precisava fazer dinheiro. E eu investi todo o dinheiro que eu tinha naquelas viagens. Por quê? Eu entendi que eu era jovem e minha vida só ia mudar, eu só ia poder casar com minha mulher, só ia poder ser livre se eu fizesse dinheiro. Eu só ia fazer dinheiro se eu arriscasse tudo que eu tinha. Então eu arrisquei tudo que eu tinha no mercado financeiro e investi em mim mesmo. Isso também contava como um investimento de imagem para minha empresa no digital. Então eu dei all-in nessas viagens e daí eu fiz outro lançamento em março. Foi outro lançamento com resultado absurdo, se não me engano. Acho que na época foi, sei lá, eu não vou lembrar de cabeça, mas foi uns 300 mil reais. E depois teve outro lançamento em junho, onde eu fiz, acho que foi o maior lançamento que eu tinha feito na época, no ano, que foi um lançamento que fez 500 mil reais. Ou seja, eu estou falando que no primeiro semestre, só em lançamento, só em abertura de vaga para a comunidade, eu fiz pelo menos ali uns 800, 900 mil reais. Fora o mercado, então foi mais ainda. E foi nessa época que eu bati meu primeiro milhão. Eu já tinha feito ali uns 50, 60 mil, então eu bati meu primeiro milhão em 2022, no primeiro semestre. Foi o período que eu mais aprendi, mas também foi o período que eu mais me fudi. Por quê? Imagina só que você tem 18 anos de idade, que você fez muito dinheiro, que você acha que você sabe de tudo. Cara, esse é o prato cheio para tu fazer merda. Então eu achei que eu continuaria ganhando aquele dinheiro para sempre, tanto no mercado quanto no digital. Então eu me alavanquei muito mais. Pra você ter ideia, teve um lançamento que eu fiz logo depois disso, em setembro desse mesmo ano, de 2022, que eu investi a gente investiu 120 mil reais em tráfego. E foi investido de uma forma não muito responsável. Tanto que esse lançamento deve ter feito ali uns 200, 300 mil, beleza, fez dinheiro, mas eu tava dando all-in em tudo. E foi nisso que eu quase quebrei. Por quê? Eu tava dando all-in, 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 e alguma hora ia dar merda. Alguma hora ia dar merda. E paralelamente a isso, eu queria construir minha família, eu queria sair da casa dos meus pais e começar a fazer minhas coisas logo. Eu tinha pressa para isso. Tá? Eu tinha pressa porque eu queria viver com a minha mulher, eu queria fazer minha vida. Então, em agosto desse mesmo ano, ou seja, eu fiz meu primeiro milhão na metade do ano e na outra metade. Em setembro. Vamos começar de agosto. Tá? Em agosto, eu passei um mês na Europa. Tá? Eu viajei com a minha namorada na época, a gente noivou lá. A gente foi para a França, foi para a Alemanha, foi para a Bélgica. A gente ia para Luxemburgo, mas acabou não indo. A gente foi para a Holanda e a gente foi para a Inglaterra. A gente passou 25 dias na Europa e nessa viagem a gente noivou e a gente começou a se conhecer mais, entender mais a personalidade do outro e tivemos mais certeza ainda de que era para a vida toda o que a gente queria. Ou seja, eu estou falando que em questão de 8 meses eu saí de um moleque que ia fazer faculdade para um moleque que fez R$1 milhão, noivou e estava prestes a casar. Então, as coisas aconteceram muito rápido. E em setembro rolou esse all-in no lançamento digital que eu já expliquei para vocês. Eu quase quebrei, mas as coisas começaram a se desenvolver, eu gastava muito dinheiro. Então, o meu primeiro milhão que eu fiz esse ano, eu torrei no mesmo ano. Tá? Eu torrei tudo. Por quê? Minha filosofia era, eu preciso gastar mais para ganhar mais. E aquilo preenchia um vazio dentro de mim mesmo, que só lá na frente eu fui perceber que era Deus. Eu só conseguia preencher esse vazio com Deus no meu coração e não com qualquer outra coisa, mas foi difícil entender isso. Isso exige maturidade. Maturidade é uma coisa que não se compra e nem se aprende, você vai ter que adquirir. Então, eu passei por essa frustração, quebrei minha cara com isso e, enfim, aprendendo e vivendo, né? A vida é assim, por isso que você tem que respeitar o cabelo branco dos mais velhos, porque eles viveram muito mais do que você. Mas aí,
Noivei em agosto, em setembro teve aquele lançamento que deu errado. E daí em outubro, eu quase quebrei no mercado cripto. Não quase quebrei, mas eu devo ter perdido uns 10 mil reais, tá? Que pra mim era muito dinheiro na época. E daí eu dei outro all-in em novembro e aconteceu um evento fatídico, tá? Que foi a quebra da FTMO. Da FTMO não, da FTX, tá? A FTX era uma corretora do mercado cripto, muito renomada, uma das maiores do mundo, tinha patrocínio com a Gisele Bündchen, era uma corretora muito grande e eu previ a quebra da FTX e eu fiz 50 mil reais em um dia. Ou seja, todo aquele prejuízo que eu estava acumulando tem uns 2 meses, eu recuperei em um dia e fiz muito mais de lucro. Só que tem um problema. Você lembra que eu falei para vocês que eu estava mudando a vida de muita gente, mas isso tinha um revés? Então, começou a acontecer isso. Eu não culpo só a mim, nem só as pessoas que trabalhavam comigo, mas no mercado financeiro isso é muito comum, as pessoas vendem uma copy de vendas muito agressiva. Você vai aprender a ganhar 10 mil por mês mesmo com pouco dinheiro, essas coisas assim. E eu falava isso no passado, e realmente eu acho que dá para fazer isso. Só que eu atraí o tipo de pessoa errada. Então muita gente depositou as esperanças em mim e achava que eu ia mudar a vida delas. Então, em outubro, lembra que eu falei que eu perdi 10 mil? Em novembro eu fiz 50? Ou seja, o saldo ficou 40? Então, o que acontece é que no meio disso, as pessoas que... E eu assumo essa culpa, tá? Às vezes eu não instruía do jeito certo. Às vezes eu não deixava tão claro assim. Eu deixava claro, mas às vezes as pessoas não entendiam. Eu tinha que martelar na cabeça delas. E enquanto eu perdia 10 mil e ganhava 50 depois, o cara vai lá, pega 1.000 reais emprestado e perde os 1.000 no primeiro mês. Ou seja, o que eu tô falando é, desceu uma culpa muito grande sobre mim. As pessoas me xingavam muito. Tinha aluno que me xingava. Hoje em dia isso é impossível. Os meus alunos me amam. E o aluno que fica insatisfeito com alguma coisa, ele vem falar comigo, eu falo uma trocação de ideia. Só que eu estava tão soberbo e tão arrogante que eu xingava de volta. Então, eu construí uma personalidade que não existia. Eu virei um cara meio babaca. E as pessoas ao meu redor, de certa forma, reafirmavam isso. Por quê? Porque quando tu faz dinheiro, parece que tudo tá dando certo, sacou? Então, eu virei um cara meio babaca. Eu mentia. Eu falava que fazia, acontecia, eu xingava as pessoas que eram meus alunos que reclamavam. Eu xingava, pô, não fode, você isso, você aquilo. Isso era muito infantil, sacou? Eu tava tentando me provar de alguma coisa. E hoje eu falo assim, pô, eu vivo desse mercado, se alguém duvida, fecha o vídeo, tchau, pronto, acabou. Então, eu virei um cara muito babaca, tá? Eu virei um cara muito babaca. Eu achava que só eu sabia sobre as coisas, que eu não precisava aprender mais nada. E eu acho que nessa época, eu podia ter feito meu primeiro milhão a ponte para meus 10 milhões. E eu fiz. Eu tô trilhando esse caminho. Só que podia ter sido mais barato aprender isso, mas de qualquer forma. Eu tornei meu primeiro milhão, me tornei um cara arrogante. E daí acaba o ano de 2022, tá? O ano que eu mais fiz dinheiro, mas também o ano que eu mais quebrei a cara e mais aprendi sobre as coisas. E daí chegou o ano de 2023, eu me reergo, tá? Comecei a me reerguer no mercado, fiz muito dinheiro no começo do ano. Depois eu tomei uns tombos também, mas no começo de 2023 foi muito bom, porque eu fui pai, eu casei, né? Casei e fui pai, e minha vida começou a de fato tomar um rumo. E eu acredito, eu sempre gosto de ver um motivo nas coisas, eu acredito que todos aqueles altos e baixos emocionais e financeiros que eu vivi em 2022 era justamente para modelar o homem que eu estava me tornando. Porque eu precisei viver 10 anos em um para entender o valor das coisas, para entender o valor do dinheiro, para entender o valor do trabalho, para entender o valor de uma pessoa que discorda de você e você tem que escutar, para entender o valor de tudo. E eu aprendi isso na marra, da pior forma possível. Muita gente não aguentaria a pressão que eu aguentei. Foi muito difícil. Mas eu aguentei e cheguei até aqui. E daí 2023 foi um ano de muito aprendizado. Foi o ano que eu fiz mais dinheiro, que eu comecei a me consolidar. E eu também quase quebrei no mercado cripto de novo. Por quê? Porque eu me alavanquei demais. Eu comecei a operar com a mão pesada, eu dava all-in em algumas operações e fiz muita merda. Muita merda. Então, chegou ali entre fevereiro... Na verdade, os 2 piores meses do ano passado, né? Fevereiro e julho, eu devo ter perdido uns 40 mil reais se somar esses 2 meses. Eu operava com uns 150, 160 mil na época, tá? Hoje em dia seria até mais, porque o dólar tá 6, né? Chegou a bater quase 6, então seria até mais do que isso. Que eu tinha 25 mil dólares na conta da corretora, então a gente está falando aí de 100 e... sei lá, depois você faz o cálculo aí. De qualquer forma, eu perdi muito dinheiro, mas também fiz muito dinheiro no mercado, mas foi um ano de muito aprendizado. Foi o ano em que eu casei, foi o ano que a gente foi para a lua de mel na Itália, a gente se encontrou com o Papa, a gente ficou no melhor hotel de Roma, fui para Los Angeles, dirigi os carros que eu sempre queria.
eu de certa forma zerei uma vida materialista que eu ainda idealizava. Eu zerei a ideia de que eu precisava viajar ao mundo, eu zerei a ideia de que eu precisava fazer muita coisa e eu percebi que eu não precisava daquilo tudo. Então foi importante para eu acabar com uma fase da minha vida e meu filho nasceu, eu mudei completamente minha cabeça, minha mentalidade, mudei a pessoa que eu sou e comecei a entender o valor das coisas. E desde então, meu foco foi sempre minha família. Eu comecei a trabalhar, não porque eu queria dinheiro para ficar rico. Antes eu queria ficar rico, antes era ganância, ganância, ganância. E eu ainda tenho ganância, eu ainda caio nesses erros. Mas foi ali que eu me converti de verdade, comecei a entender o que eu precisava ser como um pai, como um provedor. E comecei a entender que meu papel era prover segurança e estabilidade para minha família e para os meus alunos, ajudá-los a fazer a mesma coisa. Ajudar os meus alunos a prover estabilidade e segurança financeira, mental, para as pessoas que ele ama. Então, 2023 foi o ano de eu aprender sobre isso. E 2024, que é o ano que a gente está vivendo, para mim foi o ano da consolidação. Por quê? Vai fazer 2 anos, 2022, ou seja, aquilo já é passado, já não tem mais nada a ver com o que é a minha vida hoje, com o que é o mercado hoje, com o que é tudo hoje. A pessoa que trabalhava comigo, que me ajudou a construir tudo aquilo, né, em 2022, fazer meu primeiro milhão, 2023 consolidar o negócio, não está mais comigo, a gente encerrou a parceria e eu comecei a tocar as coisas sozinho, tá? Por quê? Em abril desse ano, meu perfil do Instagram caiu. Meu perfil do Instagram caiu com quase 100 mil seguidores, ou seja, mais de meio milhão de tráfego que eu já investi ali foi pro lixo. E as coisas começaram a mudar, enfim, alinhamento de expectativa mesmo e as coisas acabaram. Eu tô falando assim, as coisas mudam muito rápido, tá? E graças a Deus, o meu porto seguro sempre foi a minha família, sempre foi Deus. E eu sempre pude dividir as coisas e falar assim, cara, em casa eu tenho tudo que eu preciso, a única coisa que eu preciso focar é em trazer o pão de cada dia, né, em prover minha família, dar segurança para eles e nunca deixar que as coisas se percam, sacou? E, além disso, meu grande porto seguro sempre foi o mercado financeiro, tá? Por mais que seja um mercado muito arriscado, sempre foi um porto seguro para mim. Porque o mercado digital, mercado de influência, mercado de vender curso, como vocês gostam de chamar, cara, é de altos e baixos. A gente sabe que o mercado muda, o mercado vira. Tem gente que fazia 1 milhão e agora se borra para fazer 10 mil no mês. Conheço gente que tá assim, gente que quebrou. Só sobrevive quem tem cabeça, só sobrevive quem sabe fazer dinheiro. E graças a Deus eu desenvolvi uma habilidade que me fez ganhar muito dinheiro, que foi o mercado financeiro, tá? Lá na frente eu ganhava muito mais dinheiro com o mercado digital que com o mercado financeiro. Hoje é pau a pau. Eu consigo botar muita grana para dentro do mercado financeiro. Por quê? Antes eu ensinava e documentava minha trajetória e hoje eu consigo consolidar as coisas, tá? E se Deus quiser eu vou ganhar muito mais dinheiro nos dois, tá? Muito mais dinheiro nos dois. Isso só depende de mim. E o grande objetivo desse vídeo, que está agora com 37 minutos praticamente, era te mostrar com os meus erros e acertos como eu cheguei até aqui, tá? Eu nem falei sobre vários aspectos da minha vida, eu posso fazer vídeo só falando sobre isso. No meio desse caminho, eu me tornei pai de 2 crianças, eu casei, eu de fato me converti e virei católico, me afastei de muitos amigos, me afastei de muitas pessoas que me faziam mal, me reaproximei de pessoas que me faziam bem. Então é uma eterna descoberta. E se tem uma coisa que eu aprendi sobre a vida é que tu nunca pode menosprezar nada, e nem ninguém. Porque às vezes a pessoa mais simples te ensina a coisa mais complexa, e às vezes a pessoa que tu mais idealiza, que tu mais acha que é muito foda, é um completo de um babaca. Então, tô no dia a dia de aprender, e o mais importante, se existe um hack pra vida, é só continuar vivendo. Porque viver um dia após o outro dia é a coisa mais valiosa que uma pessoa pode fazer, porque às vezes o próximo dia é o dia que vai mudar tudo, como foi o dia que me fez fazer 50 mil, como foi o dia na semana passada que eu fiz 25 mil no mercado. Então, vive cada dia de uma vez. E é isso aí, rapaziada. Se você gostou desse vídeo, se você aprendeu alguma coisa, deixe teu comentário, teu like, sua inscrição. Garganta já tá seca, 40 minutos de vídeo, quase um mini documentário da minha vida, mas é uma troca de ideia sincera que eu precisava falar isso, porque muita gente me pergunta sobre a minha história e aqui está. Tamo junto. Um beijo, um abraço, fiquem com Deus e até a próxima.